Tá? A gente vai fazer uma oração aí para começar. Mas antes eu queria... Quem que é casado aqui? Está entre os 3 anos de casado? Aê! E quem que está noivo? Está chegando lá? Ê, coisa boa! Né? Estamos já chegando nessa bênção. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos já fazer uma oração. Em seguida, eu já convido o pastor Tiago para vir dar essa abertura para nós aqui. Tá bom? Senhor Deus, obrigado por esse momento, aqui reunido enquanto igreja, por esses jovens casais dispostos aqui hoje, nessa noite de frio, vir aqui ouvir mais o Senhor, estarem na Tua presença. Pai, a gente é grato por esse ministério que inicia hoje. Abençoe nossos corações, a vida de cada um que está aqui, que nosso coração seja a terra fértil para a Tua palavra, para esses momentos que a gente vai ter junto aqui. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Boa noite, casais. Sejam bem-vindos. Vamos esperar só baixar um pouquinho aí. Aí. Deu. Agora de novo. Vamos de novo? De novo. Era ensaio. Boa noite, casais. Sejam bem-vindos à primeira programação do 3D. Que privilégio seu, hein? Fazer parte disso. Que bênção, galera. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela nossa igreja, por essa visão. Esse ministério é resposta de oração, amém? Vale um amém bem forte, uma celebração. Tem até Libras aqui do lado. Ai, ó. que bênção. Legal, vamos fazer aí, assim, aplaudir o nosso casal aqui. Bênção. Fala para eles, Cris, bênção ter eles aqui. Uma alegria demais receber eles aqui. Isso aqui eu sei fazer. Lindos. Pode sentar um pouquinho, a gente vai só fazer um momento de abertura aqui. De boas-vindas. Quanto rostinho conhecido muito, e quanto desconhecido, que a gente está muito feliz de poder conhecer também. Tá meio a meio, né, amor? Meio a meio. Casais que a gente já fez o casamento, cadê? Ai, olha que aí, bem! Olha quanta gente! O pastor trabalha, hein, rapaz? Que alegria! Coisa boa, né? Quero até ficar mais pertinho de você aqui, tá? Tá romântico. Tá romântico esse gente. Tem uns casais que acabaram de casar aí. Um mesinho de casada aqui, tem menos que isso, não? Um mesinho de casado. Marcola lá, quanto? Quanto tempo? Adriele. Um mês também? Também, ó. 2 casais estão na lua de mel ainda. Coisa boa, né? Vamos fazer aquela enquete, o Renato já fez, mas vamos fazer Vamos, para a gente conhecer um pouquinho do perfil aqui. Noivos, deixa a gente conhecer quem está noivo. Levanta bem alto. Uau, bastante. Noivo já com casamento marcado aqui, ó, esse lado de cá. Aqui também, casamento, noivo, casamento marcado, já data tudo? Bênção. 1 ano de casado. Levanta alto, assim. 1 ano de casado. 2 anos. 3 anos. 15 anos. É nóis. 10, 11. Aí, que bênção, gente. Alegria. Que privilégio, gente. Vamos aplaudir de novo a Jesus pelo Amém. privilégio que você está tendo. Isso aqui é muito especial, né? É um desejo do nosso coração há muito tempo. A gente vinha conversando entre os pastores. A gente via essa necessidade na igreja. Entre a juventude, a gente percebia isso também, né? São muitos casamentos que a gente faz. A gente via o volume de jovens casando e, de repente, ele tem que fazer a transição para a vida adulta. E, às vezes, essa transição acaba sendo meio traumática. Muito brusca, né? Ele está vindo todo sábado na programação, de repente, a gente ora por ele e fala, agora você não pode vir mais, né? Então, o objetivo aqui é poder caminhar junto com vocês nessa etapa tão importante do noivado, os primeiros anos de casamento, para fazer uma transição. E a gente sabe que é um tempo de ajustes, né? Afinal, o homem vem com a cultura da casa dele. Ah, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. E a mulher vem com a cultura da casa dela. Então, até entrar no eixo, cria-se uma nova cultura nesse momento de transição. Mas é um momento muito delicado e um grande desafio. E o objetivo do 3D é realmente te ajudar nesse tempo aí tão importante, né? Eu não quero me delongar aqui, daqui a pouquinho o Renato vai falar sobre o ministério, vai explicar claramente para vocês como vai funcionar. E eu recebi aqui no meu ponto, o Renatinho, que daqui a pouquinho o pastor Jefferson vai dar um pulinho aqui. Né?
Ele se atrasou um pouquinho, que ele está com visita em casa, mas ele vai dar um pulinho aqui, tá? A hora Vai que ele vir chegar abençoar aqui. para fazer uma oração também, tá bom? Eu quero, antes de orar, eu quero chamar aqui os líderes. Quero chamar primeiro o Renato e a Camila. Cheguem para cá. Vamos aplaudir a vida dos nossos líderes queridos. Opa! Vem aqui no meio, vem aqui no meio. Camila e Renato. Camis e Renatinho, pode Camis chamar e Renatinho, assim. Para os íntimos, são todos íntimos aqui já. Não por acaso, nossos compadres, Nosso né? padrinho de casamento. Padrinho de casamento, nós somos amigos assim de adolescência. É um privilégio servir a Deus. Privilégio maior ainda, delicioso, é quando você pode servir com amigos. Amém? São da nossa extrema confiança, então vocês estarão em boas mãos, pode ter certeza Tem o disso. selo Pastor Tiago Selva, a galera brinca, tá bom? Selo de aprovação, Pastor Tiago. Chama o nosso outro casal. E agora aí. a gente quer chamar também com muita alegria Dávila e Maressa, os líderes auxiliares desse ministério. Vem mais para cá, mais para cá. Também amigos de longa data, também compadres. Olha que maravilhoso que Deus faz. E olha que especial, nós aqui, nós 3 casais, nós somos frutos de uma liderança. Um dia nós tivemos uma liderança que nos conduziu, que nos ensinou, que nos aconselhou, que tomou alguns cafés com a gente. Às vezes vocês falam assim, a gente queria marcar um café, mas não queria atrapalhar. Não pensem assim, isso é bênção, né? Nós somos frutos de uma liderança especial, que é o pastor Eduardo e a pastora Fran. Vocês conhecem? Eles que daqui da igreja também, eles que nos conduziram, nos acompanharam desde a nossa adolescência, né? E olha que bacana, somos todos amigos, né? Servir é muito bom, mas servir entre amigos é melhor ainda, né? Que a nossa relação é mais do que uma relação de serviço, uma relação mesmo de amizade, de amor, de cuidado um com o outro, de muitos anos, né? E nós temos plena confiança que vocês estão em boas mãos. Eu quero, nesse momento, convidar você a ficar de pé, nós vamos orar, entregando essa programação, entregando esse ministério. Claro que nós já oramos, já pedimos a direção de Deus, mas simbolicamente, nesse momento, eu quero pedir a você para nós se unirmos aqui, fazer essa oração. Posso abrir um parênteses? Quero Pode. convidar, aproveitar que eles estão aí. Nath, pastor Renatinho, vem para cá, celebrem pela vida deles também. Esse ministério é tão resposta de oração que ele surgiu num retorno de uma viagem, 5 horas de viagem, a gente estava na estrada, e a gente não vem conversando coisa furada, papo furado, não. A gente vem ideias em reunião. Para quem não sabe, eles são os líderes, né? Os pastores que lideram, que pastoreiam os adolescentes, a faixa etária de adolescentes, né? Mas juventude e adolescente caminham junto aqui, amém? Nessa unidade. E eles também têm parte nisso, né? Uma ideia que nasceu junto, em oração, em conversa, em ideia. Então, olha que benção, deu certinho vocês estarem aqui hoje. Estenda as suas mãos, vamos orar agora, então. Pai, nós queremos, nesse momento, Senhor, entregar esse ministério em tuas mãos. Nós temos certeza que nasceu do teu coração, antes de ser gerado em nós um desejo, antes de nós enxergarmos essa necessidade, o Senhor já enxergava, o Senhor já sonhava com isso que está acontecendo aqui hoje. Então nós queremos entregar a vida de cada casal que está aqui, cada casal que irá participar e integrar esse ministério. Nós entregamos a Ti, ó Pai, toda essa programação, tudo que será feito ao longo de todo esse ministério, para a honra e glória do Seu nome, Pai. Nós entregamos essa liderança também, pedimos que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, uma unção de sabedoria, discernimento, Senhor, sensibilidade, ousadia, Senhor. Derrama sobre eles do Seu Espírito e capacita, Senhor, para cada aconselhamento, cada palavra, cada estratégia, tudo, Pai, que vier à mão deles, que eles façam, Pai, com a sabedoria do Teu Espírito Santo, que eles sejam um instrumento do Senhor, ó Pai, para ministrar na vida desses casais, que aqui, Senhor, casais sejam restaurados, relacionamentos sejam curados, ó Pai, que relacionamentos sejam edificados na rocha inabalável, que é Cristo, e que a Sua presença em cada encontro aqui seja notória, que seja nítido que é o Senhor que está fazendo isso. Espírito Santo, fica à vontade, toma cada programação, toma a vida dessa liderança, cada um que estará servindo, ó Pai, nos ministérios aqui. Nós oramos que o Senhor acrescente favor, graça, unção, sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. O 3D já é realidade, gente, aplauda Jesus. Amém. Amém, amém, obrigado. Quero convidar o pastor Jefferson aqui, chegou, vai dar uma palavra para nós.
uma abertura para esse nosso primeiro encontro, pastor. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Que bom ver esses casais jovens aqui, jovens casados. Que bênção. É uma grande alegria, porque esse ministério, acho que o pastor Tiago já falou aqui no início, né? Era algo que estava no nosso coração para abençoar os casais jovens, porque esses anos iniciais de casamento são decisivos na vida de vocês. Vai influenciar durante toda a caminhada de vocês como casal, como família, e por isso eu creio que foi uma decisão muito importante de vocês fazerem parte desse ministério. Quem aqui é noivo? Está aqui. Olha que bênção. Fica com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casais noivos. Olha que bênção. E os demais já são casados, eu espero. Se não tiver casado, a gente vai casar você, em nome de Jesus. Se estiver enrolado, amigado, juntado, né? Porque o casamento é algo que Deus preza muito, né? E você vai entender isso nessa caminhada. E o casamento é um plano de Deus para ser um lugar de bênção, não um lugar de guerra. E a gente costuma ensinar nos cursos que a gente dá aqui, nas palestras, que o casamento é o lugar perfeito para aperfeiçoar caráter. Por isso, Deus juntou duas pessoas tão diferentes, com cabeças tão diferentes, para poder, no casamento, exercitar o perdão, o amor, a tolerância, a bondade, treinar caráter, aperfeiçoar caráter. E Deus usa o casamento para isso. Amém? Todo mundo alegre agora, uma cara de alegria, gente, depois dessa notícia. Né? O pessoal ficou assim meio, mas será? É isso mesmo. E a gente está sendo treinado a vida toda. Eu e a Claudinha vamos fazer 40 anos de casados, ano que vem, e vocês nem têm 40 anos ainda, muitos aqui têm 20 e poucos, né? E a gente sabe que é isso. Até hoje a gente é treinado no nosso relacionamento conjugal e Deus vai aperfeiçoando a vida toda. E é muito bom. É muito bom. É plano de Deus isso aí, né? E a gente fica feliz de ver esse grupo aqui. Quem aqui já faz parte de um GA? Levanta o braço. Continue lá no seu GA, tá bom? Continue. Quem não faz parte ainda, né, Renato e Camila? O nosso desejo é que todos participem, porque o GA tem outro propósito. E nesse programa aqui, eu creio que vocês vão crescer, vai ser bênção no relacionamento e vocês vão evitar muitas crises que vocês poderiam ter e não vão ter. Amém? Porque vocês investiram, vocês aprenderam e isso aqui é um treinamento, porque se treina para tudo na vida. Né? A gente vê aí a Copa agora, aquele pessoal treinando anos ali, se treina para tudo, até atleta se treina para trabalhar, se treina para tanta coisa, mas quando fala em casamento, que é algo tão importante na nossa vida, muita gente não treina para isso. Então, isso aqui é um treinamento. Para quê? Para aprender a ter uma família, um casamento edificado. A Bíblia diz no Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, nós cremos que Deus vai usar a vida do Renato, da Camila, o outro casal, William e a Maressa, que vão estar ajudando aqui, 2 casais fantásticos. Fica de pé aí vocês, vamos até orar por vocês, vem aqui na frente. Dá uma salva de palmas aí, gente, para eles.
Deus separou essas bênçãos aqui para abençoar a vida de vocês, para ajudar vocês a crescerem como casal. Já tem quantos anos de casados? 11? 10, né? Então, olha aí, já tem experiência, né? Já tem alguma experiência. A gente tem um pouquinho mais, né? Só 40, mas 10 anos já é uma boa experiência e a gente fica feliz pela decisão de vocês, por esse amor de vocês. A cada 15 dias está dando esse tempo de vocês para abençoar os casais mais novos. E nós cremos que esse investimento na vida de vocês vai dar fruto, vai abençoar a vida de vocês em todas as áreas da vida de cada um. Amém? Então, fica de pé, vamos orar, vamos abençoar esses casais. E o nosso desejo, a Claudinha queria estar aqui, ela não pôde, tá? Inclusive eu atrasei porque a gente recebeu visita lá, um casal que está vindo de viagem, a gente está hospedando lá da igreja lá de São Paulo. E ela queria estar aqui, mas ela não pôde. Esse é o desejo também do coração dela, que esse ministério seja uma bênção. Era algo que a gente já estava orando com relação aos casais novos, que a gente percebia essa... não quero chamar de dificuldade, mas essa transição de jovem para a vida de casado, que a gente percebia um vácuo, um espaço ali, que a gente perguntava para o jovem assim, viu, você já está em algum GA? Né? Não, pastor, parece que a gente saiu dos jovens no sábado à noite e a gente está meio perdido, a gente está numa transição que a gente nem sabe direito o que está acontecendo, a gente sente falta do sábado à noite. Né? Eu falei, então, olha, vão namorar sábado à noite. Né? Eu falei para uns 2 ou 3 casais, namorem bastante sábado à noite, de manhã até à noite. Né? Agora vocês estão casados, vocês têm que namorar bastante. Não, pastor, a gente já faz isso, mas é que parece que está faltando alguma coisa sábado à noite, a gente fica meio estranho assim, parece que... Alguém sentiu isso aí? Algum jovem? Ninguém? Será que eu falei com algum fantasma? Não, tem umas 4 mãos levantadas. Tem. Olha aí, então é verdade, né? Então vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida desses líderes e sobre cada um de vocês. Pai amado, obrigado, Deus, por esse ministério 3D. Nós queremos que vem do teu coração para a tua igreja, para abençoar esses casais, que esse ministério dê muito fruto na vida deles. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração. Pedimos que o Senhor derrame graça, unção, sabedoria sobre a vida da liderança, Senhor, o Renato e a Camila como líderes, Senhor, o William e a Maressa também ajudando nessa liderança, que o Senhor capacite eles, Pai, para liderar, para abençoar esse ministério e acrescentar na vida desses casais, Senhor, tudo aquilo que vem do teu coração, para que eles sejam abençoados, para que eles sintam que valeu a pena estar aqui e que a vida deles, a vida de cada casal seja edificada, como diz a tua palavra, Senhor, edificada no Senhor, para que eles sejam abençoados e prósperos, que o Senhor possa derramar sobre eles uma unção de amor, fortalecendo o amor um pelo outro, o respeito, a consideração, que o Senhor possa guardar esses casais e que outros casais possam ser também influenciados pela vida de cada um aqui. Obrigado, Pai, nós te louvamos por esse ministério, abençoa esse ministério, que dê muito fruto, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, pode sentar. Gente, tá um vivo morto hoje, né? Senta, levanta, levanta, senta, mas já levanta, que a gente vai agitar. Levanta, 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 que nós vamos fazer uma... Tô falando, parece brincadeira. Cadê meu celular? Espera aí, galera. Vocês viram que
tinha umas plaquinhas aí onde vocês estavam? Então, assim, ó, é uma plaquinha de eu já e uma plaquinha de eu nunca por casal, tá? Primeiro, eu vou fazer perguntas para elas. Então, a mulher do casal segura as duas, tá? E eu vou fazer perguntas e daí vocês vão sinalizar para o seu parceiro. Eu já, eu nunca, tá? Então, prestem atenção aí. Vamos lá, meninas. Você já assistiu um filme inteiro que detestou só para agradar ele? Mostra aí para o seu cônjuge. Eu já ou eu nunca? Isso, mostra aí para o seu parceiro. Hã? Mostra para cá agora. Mostra para cá para uma foto. Eu já. Eu também, gente. Vamos lá, meninas. Já dei um presente que era mais para mim do que para ele. Tipo, uma caixa de bombom, né? Hã? Já respondi que não quando ele me perguntou, você ficou brava? Hã? Eu já. Já reclamei do jeito que ele lava a louça. Não, né? Aqui os homens são todos maravilhosos. Já pedi opinião para ele sobre uma roupa, mas ignorei completamente o que ele disse. Já falei, não precisa me dar nada no meu aniversário, mas fiquei brava quando ele acreditou. Gente, as plaquinhas eu já estou dominando. Já contei um problema só para desabafar e fiquei irritada porque ele quis resolver. Hã? Já reorganizei algo que ele guardou do jeito dele sem falar nada. Né? A coisa simplesmente apareceu de outro jeito. Já comprei algo e escondi na sacola para não explicar. Sujíssimo! Revelações, fala Deus. Já pedi para ele decidir o jantar e vetei todas as opções dele. Hã? Agora, entre vocês, olhem casais um para o outro. Entre vocês, tem algo que o homem não sabia ou não imaginava da mulher, ficou surpreso? Conversem um pouquinho aí, uns minutinhos. Muito bom, né? Muito bom. Agora os meninos, os homens, pegam as placas. Vamos lá, revanche. Vamos lá, homens. Já comi a última fatia do bolo e coloquei a culpa em alguém. Já fingi que entendi o que ela estava sentindo sem entender nada. Acho que esse foi unânime, né, galera? Não vê nenhum vermelhinho aí. Já fui ao mercado sem a lista e voltei com um salgadinho que não estava na lista. Eu falei errado, né? Já fui no mercado com a lista e voltei com um salgadinho que não estava na lista. Já achei que o silêncio dela era sinal de que estava tudo bem. Né? Afinal, não falou nada, tá tudo ok. Né, meninas? Ó, já prometi consertar algo em casa e demorei semanas. Não, isso não acontece aqui. Temos homens dispostos, que cumprem. Já usei o celular durante um programa que ela escolheu para fazermos juntos.
Já dirigi convicto, sem saber onde estava, e recusei ajuda de GPS. Né? Maioria. Já fingi que sabia cozinhar algo e o resultado foi questionável. Vamos lá, oficina de culinária para os homens. Já comprei um presente em cima da hora e fingi que tinha planejado. E a última, já chamei os amigos em casa sem avisar ela. Ai! E aí, meninas, tem alguma coisa que vocês se surpreenderam com o seu marido, noivo? Ai, gente, muito legal, né? A gente quis, né, fazer esse momento para descontrair um pouquinho, para a gente dar risada, se movimentar. E tem os casais aí, se surpreenderam com alguma das respostas? Ou não? Era meio lógico? Sim? Vocês estão se conhecendo bem, hein? Gostei, arrasaram. Então tá bom. Agora a gente... Vai falar? É comigo. Obrigado, amor. Pessoal, legal, né? Bacana. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar os nossos encontros, nosso ministério. Pode sentar, tá? Pode sentar, fique à vontade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, esse é o 3D. Deixa eu ver, foi... Aê! Então, o 3D é um ministério dentro do Ministério de Jovens da Igreja Ressoar. A gente está aí debaixo do pastor Tiago, ele que vai pastorear a gente aí, né? Então, é um ministério todo integrado dentro da igreja, dentro do Ministério de Jovens. E por que ele tem o nome 3D? Se puder passar aí, que não... Passa aí? Beleza. Passa para mim aí, Jefferson, por favor. Então, assim, ó, o nome 3D ele vem desse versículo lá de Eclesiastes 4, ele que dá o nome para o nosso ministério, que ele traz assim, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4b. Então, cordão de 3 dobras, 3D. Por isso que daí vem o ministério. Pode passar aí, Jefferson. Foi algo que Deus colocou no nosso coração. Explicar um pouquinho para vocês a visão do ministério, onde a gente quer chegar. Então, nós queremos ser jovens casais fortalecidos em Cristo, comprometidos com a família e com o reino de Deus. Né? Fortalecidos porque vem do 3D, né? A terceira dobra não se rompe com facilidade. Então, a gente quer continuar casais fortes, famílias abençoadas aí. Pode passar a nossa missão. Auxiliar jovens casais na construção de lares saudáveis, no fortalecimento de seus relacionamentos e na formação de um legado de fé para as próximas gerações. Essa é a nossa missão. E os nossos valores também estão muito dentro a tudo que a igreja faz, ao que o Fire Up faz também, que é Cristo no centro de tudo, fidelidade à palavra, compromisso com a aliança conjugal, o amor e o respeito como algo base do relacionamento a dois, e o fortalecimento da família através de uma vida de devocional, oração e jejum. Tá bom? Passar um pouquinho o público-alvo, a gente divulgou, mas eu quero reforçar para vocês. Qual que é o público-alvo? A gente vai trabalhar com jovens casais que sejam noivos ou estejam nos primeiros 3 anos de casamento. E a faixa etária dentro do Fire Up da igreja. A gente trabalha com jovens da igreja de 18 a 35 anos e aqui no ministério vai ser também. Os encontros, né? A gente até pegou bastante percepção de vocês no formulário. A ideia é que os encontros sejam quinzenal, a cada 15 dias, sempre no sábado, às 7h30 aqui na igreja. E a gente não vai ter programação para bebê e para crianças. Então, né, quem tem filho, a gente pede para se programar aí um Vale Night especial aí para vocês casais, tá bom? O objetivo do ministério: auxiliar jovens casais a enfrentar os desafios do início do casamento com a ajuda de Cristo. O pastor falou, né? O Tiago também, pastor Tiago, 2 culturas, né, se unindo, criando uma cultura, uma família. A gente sabe dos desafios disso, passamos por isso também. Então a gente quer auxiliar para que seja mais fácil para vocês. Incentivar o crescimento espiritual, porque a gente só consegue passar isso com facilidade com Jesus na nossa vida, né? E também promover comunhão, né? A gente quer promover comunhão entre esse grupo.
E, além disso, facilitar essa transição da juventude e integração nos outros ministérios da igreja. Né? O pastor bem trouxe aqui, explicou, né? A gente tinha esse gap na igreja, via essa necessidade, então a gente quer facilitar essa transição, né, para você frequentar um GA, para você frequentar o Ministério de Homens, de Mulheres e se integrando em todos os ministérios da igreja. Tá bom? Sobre o GA, até teve uma pergunta, né, lá no Instagram que fizeram para a gente, vai ser um GA para jovens casais? Né? Não vai ser, inclusive a gente estimula vocês a participarem do GA. Tá? O GA é muito importante, quem participa sabe. De novo, quem que participa de um GA? Olha que bacana. Então, é importante vocês estarem procurando o GA, até se vocês quiserem no final, a gente tem alguns GAs que tem essa faixa etária, a gente pode indicar para vocês, a gente tem GAs espalhados, né, que ainda não frequenta na cidade toda, em dias diferentes que pode auxiliar, mas é uma forma de a gente estar lá sendo cuidado, sendo pastoreado, a gente viver a igreja de Cristo, né, na sua prática. O GA é muito importante, a gente mesmo, né, amor? Quantos testemunhos a gente tem de milagres que a gente viveu dentro do GA, então a gente estimula que você participe, não vai ser um encontro para substituir, ele é para somar ao GA aqui na igreja, tá bom? E qual que é os temas que a gente pretende abordar? A gente selecionou alguns temas ali que a gente quer abordar com vocês: a comunicação no casamento, finanças e planejamento, linguagens do amor, resolução de conflitos, famílias e relacionamentos, sexualidade, temperamentos. E como a gente vai fazer isso? Qual que vai ser o formato na nossa programação? Né? Como vai funcionar os nossos encontros? Então, assim, a gente vai trabalhar com dinâmicas, testemunhos, oficinas, estudo bíblico, pequenos grupos, né? De uma forma diferente. A ideia é que seja um encontro, não seja o culto. A gente já tem o culto de domingo que a gente participa aí todos juntos na igreja. Isso vai ser encontro aí para os jovens casais. Pode passar, Jefferson? Aí, beleza. Então, esse é a logo do 3D, tá? Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E eu já convido a minha digníssima Camila, me ajuda aqui que nós vamos trazer uma palavra para vocês juntos, né? Algo que Deus já falou no nosso coração, né? Hoje, inclusive, né? A gente já estava com esse tema para trabalhar com vocês e a gente quer compartilhar isso com vocês hoje. Vamos lá, gente. Vamos começar lendo. A gente vai falar sobre como lidar com as diferenças no casamento, né? E vamos começar lendo 1 Coríntios 12, do 12 ao 22, que diz assim: Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Muito bom, amor. Você trouxe aí para nós, é o tema da nossa mensagem aí. Pode passar como lidar com as diferenças no casamento. A diferença, gente, faz parte da criação de Deus. A gente olha para cada um de nós, nós somos diferentes, nós somos pessoas, né, das mais diversas diferenças, né? E essa diversidade é muito bênção, é importante, tá? Porque Deus criou a gente diferente. Lá nesse texto, Deus estava falando com a igreja de Cristo sobre unidade, né? Sobre diversidade de dons, Deus estava trazendo isso. Mas a gente entende, né, amor, que o casamento é uma extensão da igreja na nossa casa. Uhum. E inclusive de diferenças de culturas. Lembra que no texto ele falava lá, judeus, gregos, né, culturas diferentes, criação diferentes? E a gente já falou aqui, no casamento, quando você casa, o que acontece? Né?
eu tenho a minha criação, a minha cultura familiar, e eu vou levar com aquelas verdades certas para o nosso casamento. A Camila também, né, amor? Com a sua criação. O que Com as acontece, suas- né? A gente vai casar. Então, vem um membro, a mulher, de uma família, de uma estrutura, com uma cultura, sendo criada de um jeito, de uma diversidade social. E aí, casa com um homem, que vem de uma cultura, uma diversidade social, uma forma de aprendizado, de crescimento, de crenças. E aí, se unem. Só que no dia do casamento, não tem como zerar o game. Dá game over e começa. Seria bom, seria o ideal, mas a gente não consegue, a gente não dá conta. Porque tudo aquilo que a gente carrega de história, de vivência na nossa vida, está enraizado muito forte, né? Isso é muito bom, tá? Por exemplo, quando eu e a Camila casamos, né, amor? A gente vai contar um pouquinho da gente. A gente teve as nossas diferenças. Eu fui criado num sistema familiar com uma mãe, né? Ela era muito perfeccionista, organizada, ela era metódica para a limpeza. Deus o livre, tinha que tudo nos conformes lá dentro de casa. Eu e meus irmãos, assim, ó, Que ela bem fazia tudo na regrado. Sexta-feira, todo mundo faxinar. A gente morava numa casa de madeira, tinha que lixar para tirar a cera do chão, para depois passar a cera. Eu falava, mas que lógica, tira a cera depois para passar a cera. Mas a bicha velha... E hoje até ela se arrepende disso. Ela fala que ela foi demais com a gente, assim. Né? Hoje, depois, né, atinge a maturidade ali, ela fala, meu Deus, eu fui demais com vocês. Mas eu casei com toda essa certeza, essa verdade, para a minha vida, que foi muito bom. Né? E isso me ajudou muito na vida, no meu trabalho, né, na escola, você ser organizado. Né? Isso me ajudou muito na vida. Então, era uma verdade que, para mim, foi muito boa. Eu também vim de uma família organizada, os pais rígidos. Só que, para mim, isso já veio como uma cobrança, como um autoritarismo. Dava medo, dava ansiedade, né? E quando eu casei, falei, graças a Deus, é minha casa, minhas regras. Eu queria né? tudo como a casa da minha mãe. Ai, foi bem tranquilo. Já viu, né? Né? Não, assim... E aí o que acontece, né? Vem o Renato com a estrutura familiar dele, com essa rigidez, mas que para ele sempre foi positivo. E aí chega eu também com essa estrutura, mas assim, vamos Viver diferente, né? Vamos relaxar leve, um pouco. Vamos relaxar um pouco. E quem está certo e quem está errado nisso tudo? Na verdade, os dois estão errados. E os dois nós estão certos. Estamos certos. Os E é dois isso que a estão gente quer trazer para vocês. A diferença, gente, quando a gente olha de uma ótica diferente, ela pode ser a solução de muitos conflitos e muitos problemas que a gente vive. Pense, quando eu olho para uma situação com a minha cabeça, com a minha vivência de vida, talvez eu vou trazer algumas alternativas de solução. Mas quando eu chamo alguém, né, para olhar isso daí comigo, e eu ver a opinião dela, com as diferenças dela, Com a minha com perspectiva. a perspectiva dela de vida, a gente tem mais possibilidades de soluções, né, nesse problema. Então, a gente precisa aprender que as diferenças, elas se tornam um problema quando a gente começa a olhar para elas como um problema. Quando a gente, e é o que a gente quer trazer para vocês, a gente mudar essa perspectiva sobre visão, entender que a gente pode ter mais algumas perspectivas olhando para as diferenças. Quer ver? Vamos fazer um exercício prático. Vem um casal... Um casal voluntário, aqui. Vem, ó. os Chega dois, isso. Vem um desse lado e um desse lado. Aqui, ó, um de cá, um de cá. Certo? Eu vou mostrar para vocês primeiro, tá? Ó. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Vira aqui para frente e vira aqui. O que você está enxergando? 6. 9. Quem está certo? Tô certo. Eu tô certa. A mulher sempre. Quem? Não é Mas você 9. tem certeza que isso não é um 9? Tenho. Absoluta. Ele não está errado? Sim. Ela não está errada? Certeza que não é o 6? Tá, é muito errado. Não, é 9. Certeza. E daí, gente? É isso que Quem acontece. está certo e quem está errado? Obrigado, gente. Obrigada, Uma salva de palmas para eles aí. E é isso que a gente quer trazer, esse olhar diferente sobre uma mesma circunstância e quão grande isso é bênção.
Quando a gente consegue, porque o que acontece, né? Quando vem um olhar diferente sobre uma situação, sobre uma circunstância, por exemplo, então eu acho que a pasta de dente a gente vai usando e vai apertando e está tudo certo. O meu marido, ele acha que desde o começo você empurra do final para cima. Mais fácil para usar depois, né? Certo? Eu tô certa? Tá. Ele tá errado? Eu tô errada? tô certo. Ele tá... Vocês entendem que tem coisas que não existe um tá ganhando, um tá perdendo, um tá certo, um tá errado. Só que o segredo disso é a gente conseguir olhar essa visão diferente, essa perspectiva diferente e falar assim, cara, que massa, eu nunca tinha pensado dessa forma. É óbvio, amor, se a gente apertar a pasta de dente sempre quando for usar, no final, quando eu estiver atrasada e tiver que escovar o dente, eu não vou ter que ficar lá apertando o tubo da pasta de dente, porque já vai estar pronto. Entendeu? Então, esse é o segredo, não é pegar a diferença e olhar o outro como se fosse um rival, né? Entender isso como uma disputa, mas conseguir enxergar para isso e falar, cara, que massa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Exatamente. Quando a gente... O casamento é isso, gente. Não é dois jogando contra. É dois junto com um objetivo. E quando a gente aprende a entender isso, a gente entende que a gente está no mesmo time. Jesus falou lá em Mateus 19:5, né, o mandamento de Jesus falou, que veio lá de Gênesis, né? Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Essa palavra uma traz o sentido de unidade, que também a gente falou nesse texto do começo. E o que é esse sentido de unidade? É a gente ser por inteiro, a gente não ser dividido. Inclusive nas diferenças. Não ficar uma guerra de quem está certo e quem está errado. Uhum. Entender que... Sabe, como é que é aquela brincadeira? Cabo de guerra, né? Sim. Né? Se a gente ficar, puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para um lado. Uma hora um dos dois... Sabe quando um dá um puxão e o outro cai e se bufeta todo no chão? Uma hora isso vai acontecer. Né? E a gente se chateia, a gente se ofende. Qual que é o segredo? É os dois estarem no mesmo time, puxando para o mesmo lado. Exato. Então, a gente precisa valorizar essa diferença que você vê no teu cônjuge, teu companheiro, na tua noiva, no teu noivo, e ver esse potencial. Porque quando você olha esse potencial com olhos diferentes, gente, isso potencializa o relacionamento de vocês, tá? No casamento, dentro de casa, nas relações, no trabalho. Na criação de na filhos, criação de futuramente. filhos, gente, isso vai ser importante. Uhum. E na época, quando a gente... Isso é bem típico, assim, de recém-casado, sabe? Implicar com umas coisinhas, assim, que depois você fala, Jesus. Por quê? E quando, né, a gente começou a ter... Porque lá em casa é o seguinte, um tá certo e o outro tem razão. Então, já, né? Duas personalidades fortes, Como né? é que decide isso? Então, a gente olhou um para o outro e falou, a gente sozinho não está dando conta, né? Vamos conversar com alguém. E a gente procurou ajuda, né? Na época, a gente procurou um casal de pastores e a gente fez aconselhamentos. E foi muito bom, porque eu escutava a perspectiva dele, né, do pastor, enquanto olhando essa visão enquanto homem, ouvia dela e vice-versa, né, amor? Então, foi muito bom, porque a gente começou a encarar essas diferenças, essas perspectivas diferentes, como uma liberdade que a gente pode ter, né? De aproveitar isso para deixar o relacionamento, a casa, a família mais leve. Exatamente. Né, amor? E, olhando para essas diferenças, a gente quer compartilhar com vocês 3 dicas de como a gente aprender a lidar com elas no dia a dia do nosso casamento, tá? Eu vou pedir para passar a primeira lá, tá? Primeira dica, abandone a arrogância. Porque quando a gente acha que está sempre certo, a gente nada mais do que está sendo arrogantes. Né? Essa é a real verdade. E é normal, a gente, homem, isso pesa bastante com a gente. Claro que nos dois, isso é um tema que vale para os dois. Mas a gente, homem, a gente nunca quer perder, né? A gente gosta de ganhar. E, às vezes, a gente vê que o negócio não está errado. Eu estou errado, mas você vai querer ficar firme ali até o final. E assim, para deixar bem claro, nós não estamos falando de absolutamente nada que vá contra princípios, valores, ética, moral, Bíblia, né? Mas coisa, gente, que no final não vai fazer a menor diferença. Se a gente chega em casa e estaciona o carro de frente ou de ré. Entende? Aí, às vezes, umas coisinhas assim geram uma briga, uma discussão de ofensas que não vai fazer diferença, entende?
E a gente precisa aprender em Deus que a gente não tenha razão. Lá no texto que a gente leu, tem uma passagem que falava o seguinte: o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. E ele termina o versículo 22 dizendo, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então, os dois são importantes. As duas opiniões são importantes, as duas valem, né? E o que Deus nos ensina? A gente, inclusive, a se parecer com os mais fracos e olhar para isso daí. A gente precisa ter essa humildade e aprender que sendo arrogante, achando que sempre a gente vai ter que sempre ter razão, não vai levar a lugar nenhum no nosso relacionamento. Tá? Isso aí. Vamos lá. Dica número 2. Valorize quem está ao seu lado, né? Então, a gente precisa olhar, foi o que eu falei já, né? A gente precisa olhar para essa pessoa que está do nosso lado, com aquelas ideias, com aquilo que ele vai trazer, como uma descoberta, como uma parceria, sabe? Eu e o Renato, às vezes, coisas assim da vida, né, do que diz respeito à família lá, a mãe dele, o pai dele, os irmãos, ou na minha família. Assim, a gente compartilha as coisas, de repente eu falo para ele, cara, que massa, eu nunca tinha pensado nisso. Como é que você pensou nisso? E aí para ele era tão óbvio, para mim, né, e vice-versa. Então a gente precisa olhar essa diferença, a gente precisa ter um olhar de admiração pelo outro. Porque se a gente tiver um olhar de disputa, a gente sempre vai estar olhando para o outro como rival. E esse não é o papel nem a função do casamento. A gente está no mesmo time. Se um ganha, o outro perde. Isso não é estar no mesmo time. Estar no mesmo time é quando os dois perdem, os dois perdem. Quando perdem, os dois perdem. Quando ganham, os dois ganham. Né? Então, quando a gente passa a valorizar, admirar quem está do lado, admirar a diferença, parar pelo menos para pensar, isso eu vejo que é mais difícil em quem é mais rígido nos pensamentos, nessa história de vida que traz pessoa que é muito rígida, né? Tudo que o outro fala não está certo, está errado, mas não. A gente precisa ter a nossa mente aberta, né? No casamento, o que mais de íntimo acho que pode acontecer na vida de uma pessoa acontece dentro do casamento. Então, por que não parar, né? Para dar a vez para essa pessoa, olhar com amor, com carinho, com admiração, falar, poxa, que legal, realmente. Pode ser desse jeito. Ver o potencial dessa pessoa, né, amor? Eu sempre conto uma história que quando eu fui casar, eu fui conversar com meu pai e eu estava preocupado, né? Eu morava lá com o pai e com a mãe, não pagava aluguel, não pagava luz, água, né? E daí eu fui conversar com meu pai e falei, pai, estou preocupado, porque agora a gente vai casar, né? Eu vou ter que pagar aluguel. Eu já fui trazendo os problemas para ele, vou ter que pagar aluguel, luz, Sanepar. A Camila fazia faculdade na época, vou ter que assumir a faculdade dela, e tal. E, meu Deus, como que eu vou conseguir um dia construir alguma coisa na minha vida, né? Então, você vê, eu já estava entrando numa relação vendo uma divisão, alguém que ia me trazer problemas, né? E meu pai muito sábio. Meu pai muito mal sabia ele, né, Cris? Meu pai muito sábio falou para mim assim, o começo. Meu pai muito sábio falou para mim, filho, eu vou te ensinar uma coisa. Comigo foi assim, eu vejo isso na vida. Quando você casa, é duas pessoas trabalhando por um propósito. Você hoje está trabalhando sozinho. Você casar, você vai ter a Camila do teu lado. Vocês vão trabalhar por um propósito, para construir as coisas, para prosperar. Você vai ver que você sozinho é só você. Agora, quando você está com ela, vocês são 4 braços, 4 pernas, né? 2 cabeças pensando. Isso potencializa. E, gente, é fato, isso é verdade na minha vida. Eu, quando era solteiro, meu Deus, não construí nada. Depois que a gente casou, gente, graças a Deus, a gente com o tempo conseguiu comprar nossa casinha, nosso primeiro apartamento, né, amor? Então, eu já entrava na relação vendo a diferença como um problema e não como uma solução, né, da nossa vida, daquilo que a gente ia viver. A gente precisa sempre lembrar que a pessoa que está do seu lado, quem Deus colocou do seu lado, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? E se essa pessoa é cheia de Espírito Santo, com certeza ela tem muita coisa boa para oferecer. A gente precisa aprender a mudar o nosso olhar de negativismo, de reprovação, para um olhar de reconhecimento e admiração, né? Para quem está do nosso lado. Então, valorize o que a pessoa tem de opinião, valoriza
aquela história de vida que ela tem. Isso vai ajudar muito vocês. Isso potencializa muito, inclusive quando vocês têm algum conflito, algum problema para resolver. E a terceira dica que a gente quer trazer é vocês aprenderem a conversar, aprenda a conversar e a ceder. Casamento é conversa, né? Você precisa, quando está com um problema para resolver, a vida a dois exige muita comunicação. Inclusive, é um tema que a gente vai querer trabalhar mais a fundo, que isso já dá tema aí Para 2 anos. para um par de bate-papo aí. Mas casamento existe muita comunicação, muito olho no olho. E não dá para ser assim, na hora quente do problema, na hora que estamos voltando lá na casa dos pais e, meu Deus, minha sogra falou aquilo lá. Não dá para ser no momento quente. É aquele momento frio, sentar, olho no olho, colocar o problema em cima da mesa. Orar primeiro. Orar, né? pedir Que Deus espera direcionamento de para mim. Deus. Uhum. Conversar e ceder. A gente precisa aprender a ceder no casamento também. Né? A conversa, trazer maturidade. E, inclusive, para a gente aprender a resolver um problema, a gente trouxe um exercício prático para vocês de como estamos com um problema. Como que a gente vai resolver isso daí? Vamos Tá? lá. Existe uma regra. A gente não pode usar a palavra mas. Mas aquele dia, não. Não. Proibido a palavra mas dentro do casamento. Nesse quesito, né? Para resolver alguma questão. Escolha um assunto que precisa ser decidido. Por exemplo, como que nós vamos usar o nosso 13º? Tá? Aí alguém vai começar trazendo uma ideia sobre o assunto. Vamos supor, o Renato começa. Aí eu repito a ideia dele, o que ele trouxe, adiciono a palavra e, blá, 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 e o que eu penso. Aí ele vai usar a minha última frase, aquilo que eu penso e vai falar de novo. E assim vão conversando, fazendo esse jogo até que entrem num consenso, tá? A gente vai simular um exemplo, né, amor? Vamos pegar esse do 13º, né? Uhum. Então, amor, a gente vai receber o 13º agora, final do ano, e eu queria comprar aquele carro zero lá. Né? Um dinheirinho esse, a gente tem um dinheirinho guardado e a gente podia trocar de carro, né? Sim, amor. A gente podia trocar de carro e viajar para a praia. Entendi, amor. Só que a gente talvez não vai ter o dinheiro para os dois. E se a gente, né, talvez trocasse um carro mais barato e a gente talvez, em vez de ir para a praia, a gente vai passar um final de semana em Foz, Auspicioso, né? Gostei. né? E assim vai, gente. Vão debatendo a ideia junto. Um vai dando uma ideia, outro... Lembra que a gente falou que 2 cabeças é 2 perspectivas, 2 visões? Uhum. Né? Então, aprendam a conversar sobre isso sem usar o mais, sem trazer acusações. A nossa ideia é que vocês aprendam a ouvir a opinião do outro sem cancelar, sem, né, rejeitar. Vocês construírem junto a opinião. Uhum. Tá bom? Usem isso, né? A próxima vez que vocês tiverem alguma coisa para decidir, algum uma conflito, decisão. que vocês vão ver que vai ajudar bastante Exercício. vocês. Aí 2 horas depois está o casal. Mas não, né? E blá, blá, blá. E blá, blá, blá. Mas vai dar certo, gente. E para isso, gente, a gente precisa muito ter a dependência de Jesus no nosso casamento. A gente não consegue viver a unidade se a gente não tiver o Espírito Santo ligado nas nossas vidas, né? A gente não tiver contato com o Espírito Santo. Porque quem faz essa obra, pode passar, Jefferson, o próximo slide, né? A gente precisa ter essa dependência com Jesus. Quem faz essa obra é através de Jesus, essa obra redentora, que Ele deixou o Espírito Santo para a gente, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai saber, ó, esse é o momento de você ceder, esse é o momento de você falar. Eu acho que uma das piores coisas que a gente pode pensar sobre nós mesmos é que a gente é capaz de mudar outra pessoa e mudar a convicção, né? Então eu não sou Espírito Santo do meu marido. Não vai adiantar eu ficar batendo na mesma tecla, teimando. Gente, não adianta. Tem certas questões que se a gente não tiver com o joelho no chão orando, né? Tá na dispensação do Espírito Santo pedindo, Deus, mostra para ele, mostra para ela, abre o meu coração, abre o coração dele. Não acontece.
porque a gente só vai estar lutando com armas humanas, né? E isso é interessante, a gente precisa toda vez que olhar, lembrar que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra Renato, não é contra Camila, mas é contra tudo que vem por trás, porque Satanás odeia a família, odeia o casamento. Então ele vai, aquelas coisas mais bobas que vocês imaginam, ele vai pegar para usar contra vocês, contra nós, né? Então a gente precisa ser mais perto que o diabo, né? Tá com o nosso coração em Deus e tá na dispensação do Espírito Santo mesmo. Homens, invistam tempo em oração, em leitura da palavra, em devocional. A gente, quanto homens, temos que ser as pessoas que... A gente tem que ser sacerdote da casa, a gente tem que ser direcionador disso. Então, invistam tempo, né? E você, mulher, também, que é somente com Jesus que a gente consegue vencer essas batalhas. Não tem outra forma. E essas batalhas, quando a gente tem Jesus, né? Pode passar aí, Jefferson, finalizando, a gente tem a força de a gente ser 3, né? É o tema do nosso ministério, né? Se duas pessoas diferentes já é bom, imagina Jesus no nosso time, né? Imagina Deus no nosso time, daí a gente tá infalível, imbatível, tá bom? Eu queria pedir para vocês ficarem de pé, chamar aqui o grupo de louvor. A gente vai fazer uma oração final, tá? Vou pedir para você fechar teu olho, né, se concentrar um pouquinho aí. A gente não sabe como que você, casal, chegou hoje aqui, como que está teu casamento, né? Se talvez essa semana vocês tiveram alguma briga, se talvez essa semana vocês tiveram alguma desavença. Não foi uma semana de love, muito amor. A gente não sabe. Mas a gente queria que vocês colocassem agora o coração de vocês diante do Senhor. E a gente vai louvar esse hino e depois a gente faz uma oração juntos. Tá bom? Como move na nossa vida, Senhor, sobre nós, sobre o nosso casamento, Senhor. E faz teu querer, e faz teu querer em mim. Faz teu querer, e faz teu querer, faz teu querer em mim. Pau do Senhor essa noite. Amém, Jesus. Roga ao Senhor. Vamos continuar em oração, com os nossos corações rendidos. Senhor, nos apresentamos a Ti, Deus. Pega na mão aí do seu esposo, da sua esposa, abraça, chega perto. Nós não sabemos de tudo. Nós chegamos no casamento carregados de histórias, de aprendizados, de dores, de traumas, de alegrias, de conquistas. A gente carrega muita história junto, a gente carrega muita bagagem. Mas que em nome de Jesus, a gente consiga olhar o nosso parceiro como admirável. Não sei se durante essa palavra Deus lembrou vocês de alguma situação específica, de alguma vez que vocês entraram em desacordo e de repente ofensas foram ditas. Opiniões foram faladas de forma grosseira. Se o Senhor está mostrando para vocês agora, orem enquanto casal, orem juntos, peçam perdão, né? Orem um pela vida do outro, que eu possa enxergar no meu marido, o homem de Deus que ele é, que acima das convicções dele eu possa crer que tudo aquilo que ele fizer, as suas atitudes, aquilo que ele falar vem direcionado por Ti, Deus. Que eu possa olhar a minha esposa como uma parte frágil, sim, do casamento, mas essencial. Que eu possa protegê-la, honrá-la de todas as formas. Senhor, nos ajuda, Deus, a termos a nossa mente, nosso coração aberto para mudança mesmo de mente, de opinião. Né? A gente não está aqui nessa terra para guerrear um contra o outro, mas nós estamos nessa terra, Senhor, e o casamento também é propósito para expandir o Seu reino nessa terra, Deus. Usa a nossa vida, Deus, nos dê sabedoria, discernimento, paciência, amor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa mansidão, Deus. E em nome de Jesus, Deus, que em todo tempo, cada coração aqui
esteja ligado a Ti, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa vir constranger o nosso coração, vir confirmar coisa ao nosso coração, Pai. Fortalece, Deus, em nome de Jesus, cada casal que está aqui nessa noite, cada homem, cada mulher, cada noivo, Senhor, cada noiva, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que nós somos casais que andam conforme a Tua palavra, Deus, que andam conforme os Seus passos, os Seus caminhos, Deus. Que o Senhor seja realmente, Deus, a terceira dobra no nosso relacionamento, Deus, porque sem Ti nós somos frágeis, Deus. Sem Ti só dois se rompem com facilidade, Deus, mas com o Senhor, firmes estamos na rocha, Deus, e nada será capaz de nos abalar. Pode ser que o mundo fale para vocês, não, tá difícil, larga. Separa, abandona, divorcia. É muito mais simples fazer isso do que casar. Mas em nome de Jesus, que hoje os laços possam ser fortalecidos em Deus. Porque casamento é obra do Senhor, é mandamento de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, pode tomar um assento aí? Eu tenho só uns recadinhos para passar para vocês. É tão novo para vocês quanto é para a gente, tá? A gente estava no Fire ali, mas é um desafio novo, é um desafio bom. É importante para a gente ouvir vocês, né? Não somente... A gente colocou uma dinâmica ali, se você não preencher um papelzinho, preencha aquele papelzinho que está ali no fundo, é bom para a gente ouvir vocês, mas também sobre o que vocês estão vivendo aqui, no decorrer dos dias que nós tivermos encontro, ouvir vocês sobre a dinâmica do culto, a proposta, né, acho que o Renato deve ter falado, não é ser um culto em si, vai ter algo diferente, mas vai ser tão novo para vocês quanto vai ser novo para nós também. A primeira turma, a turma fundadora, né, você é da parte da turma fundadora, ela sempre tem um lugar especial no coração, né? Porque vocês vão passar o perrengue junto com a gente. Ano que vem, em outros momentos, a gente já vai ficando mais bagunçado, né? A gente vai aprendendo. Mas é bom, que bom que você está aqui. E é lógico que... Você vai liberar hoje os formulários? Sim, tá? A gente vai precisar de mãos para servir, né? Quem vem do Fire, do Up, né? Quem já passou aqui, serviu... sabe que é muito normal servir a igreja, né? Nós somos uma igreja muito viva. Mas se você está se achegando aqui, é o primeiro encontro que você tem com os jovens da nossa igreja, nós temos uma cultura na nossa igreja maravilhosa, que é a cultura de servir, né? Então nós vamos abrir formulários, precisarão de pessoas para ajudar. Você chegou aqui, estava tudo arrumadinho, então alguém precisou arrumar, alguém precisou pensar nisso, né? Depois que vocês forem embora, alguém vai arrumar aqui, né? Inclusive, a gente precisa de 4 ou 5? 5 casais que queiram nos ajudar aqui, depois no Nada Aconteceu. Mais para frente, a gente vai explicar para vocês a cultura do Nada Aconteceu. A maioria conhece, mas é bom a gente reforçar a cultura do Nada Aconteceu, né? Então, se você tem no seu coração uma aptidão e deseja se inscrever a algum ministério, agora é a hora, tá? Coloque no seu coração, ore a Deus. Se você é casado, pergunte para esse ser excepcional que está do seu lado se você pode servir, tá? Não dá para vocês fazerem algo, começarem. 2 visões, mesmo que sejam de Deus, já é divisão, tá? Então, vocês precisam caminhar para o mesmo propósito. Então, conversem entre si, vejam como que vocês podem servir a nossa igreja. Teremos encontros a cada 15 dias, dependendo da nossa agenda, talvez mais de 15 dias, né? De vácuo ali entre um outro, se tiver alguma conferência. Mas essa é a periodicidade, tá? E depois que você preencher esse formulário, existem os requisitos mínimos, né? O Renato e a Camila vai entrar em contato, ou algum dos líderes ali. Mas quanto mais gente, melhor, né? A caminhada fica mais leve. Lembre-se que você também serve na igreja, então não queremos que você se sobrecarregue em nada. Faça aquilo que está no seu coração. Amém? Agora a gente já tem as nossas redes sociais, né? O nosso grupo do WhatsApp. Tem alguém que não está no grupo do WhatsApp aqui? Levante a mão, se identifique agora. Temos um só lá. A gente tem o QR Code do WhatsApp aí? Então, se você sentir no seu coração e quiser entrar no nosso grupo ali,
As informações, todos os recados, eles são concentrados ali no grupo do WhatsApp também. Temos o nosso Instagram. Vamos começar a movimentar as coisas lá dentro do Instagram. O Instagram também é uma forma de evangelismo. Às vezes você conhece um casal que está na mesma faixa etária que você, se enquadra dentro dos requisitos mínimos ali para participar aqui. É o momento de você mandar ali o nosso Instagram e convidar para essa pessoa estar aqui também. Amém? E se você conhece alguém da igreja, gente, muitos rostos de vocês são conhecidos nossos, já foram jovens nossos, mas tem bastante rostos aqui que a gente não viu. Pode estar na igreja ali, frequentando ali meio 007, né, dentro da igreja, e agora você faz parte de uma família maior, né? Nós queremos que outros casais tenham essa oportunidade. Vocês não viram, mas eu que estava aqui na frente vi a cara do pastor Jefferson andando por esses corredores e a alegria dele. Parecia que ele estava num momento todo novo da vida dele. Eu olhando ali, eu me segurando para não rir, o olhinho dele brilhando, porque realmente é algo maravilhoso. Então, que você incentive um amigo a participar também conosco, tá? Próximo encontro será dia 11 de julho, então já coloca aí um save de date aí, coloca um alarme, põe na sua agenda para você estar aqui. Convide um casal que se enquadre dentro do nosso projeto para estar aqui, né? A gente está bem surpreso. Tinha uma parte do nosso coração que pensou bem assim, não vai vir ninguém. E se não vir ninguém? E daí deu 19 horas, eu vi o Renato para um lado e para o outro ali, eu falei, Jesus. Mas vocês vieram, que bênção, glória a Deus, aplauda Jesus pela sua vida. A gente vai dormir tranquilo hoje. Que bênção, então já anota aí, dia 11 de julho. E como eu falei para você, nós precisamos de 5 casais, então se você deseja ajudar a gente no Nada Aconteceu, quem não é da cultura sabe que é mão na massa mesmo, a gente vai limpar o que for preciso para deixar esse lugar pronto, porque amanhã, 8h20, tem culto aqui, então as pessoas precisam ver e encontrar esse lugar prontinho, amém? Se você é um desses 5 casais, depois vocês procuram aqui, a gente vai delegar as atividades para todo mundo, né? Mas, de coração, obrigado. Fique em pé, eu quero orar junto com vocês. Quem pode ajudar a gente aí? Se você tiver no seu coração e é um dos casais, já vem aqui, eu quero orar por vocês. Pode vir aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver. 1, 2, 3. Quanto mais melhor, né? Mas 5 já tá bom, tá bom. Tá bom já. Vamos deixar para os próximos. No Fire a gente tem o costume de orar pelas pessoas que vão servir com a gente, porque é uma obra de amor, tá? Dificilmente vocês verão isso sendo comum em outras igrejas, porque é uma cultura nossa. Então, esse momento é um momento onde a gente já começa enviando vocês, tá? Então, vocês já, no primeiro culto, vocês já estão sendo enviados a cumprir essa obra. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar junto com vocês. Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada casal que está aqui. Nossos casais casados, os nossos casais de noivos. Cada família aqui, ó Pai, representado que está iniciando uma jornada com o Senhor. Cada lar aqui que resolveu se inclinar ao Senhor e dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não só serviremos, mas nós aprenderemos, nós nos desenvolveremos e nós queremos tirar o maior potencial da nossa vida aos seus pés. Essa é a resposta, Jesus, de louvor e adoração que está acontecendo aqui. E eu te louvo por isso, Pai. Eu te peço, Jesus, que cada mente aqui, ó Pai, possa ser protegida pelo Senhor. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada casal aqui, ó Pai. E que mais outros casais possam vir. Mas nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor separou esses casais, esse tempo de hoje especial, para que o nosso coração pudesse ser alinhado e um projeto ser iniciado. E eu te agradeço. Pai, nós não queremos ir sem o Senhor. Então, nós convidamos o Senhor, ó Pai. Esse é só o dia 1 de algo poderoso que o Senhor está fazendo no nosso meio. Então, que o Senhor derrame sobre o 3D agora, ó Pai, todas as ferramentas necessárias, todas as pessoas necessárias e todas as palavras necessárias para que casais cheios do poder de Deus possam influenciar a cidade de Cascavel, Pai, para a honra e glória do seu nome.
Também agradeço ao Senhor por cada casal que se dispôs a ajudar a gente no Nada Aconteceu. Que o Senhor os honre, os abençoe, proteja eles de maneira poderosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vá em paz, que o Senhor acompanhe. Até dia 11.